livro do profeta Samuel, capítulo de número 6. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. E todos que o acompanhavam partiram de Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aió, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aió andava na frente, e Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumento de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor. E se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Verso 10. Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom de Gate. Olha para mim. A arca era o símbolo máximo, a representação maior da presença de Deus no meio do povo de Israel. A gente está falando do Antigo Testamento, onde coisas materiais eram usadas para revelar coisas espirituais. A Bíblia é dividida em duas partes. Qual a primeira parte? Vamos começar de novo. Chama uma tia da escolinha, por favor. É possível descer? Uma tia lá do Ministério Infantil. A Bíblia é dividida em duas partes. A primeira parte chama... Vocês sabem, por que não fazem? E a segunda parte... A primeira parte, o Antigo Testamento, é como a educação infantil. A primeira parte do Antigo Testamento é como a educação infantil. É lúdica. Ela precisa de elementos para compartilhar verdades. Então, o Antigo Testamento é para criança. Ele precisa de elementos lúdicos, de elementos em que você possa aplicar verdades para contar histórias. É mais ou menos assim. Eu vou usar aqui, por exemplo, eu ia falar evangelizado, mas eu fui alfabetizado com uma cartilha, Caminho Suave. E aí tinha o U de unha. E aí eles mostravam assim um dedão e o U aqui da unha. Só eu que vivi isso? Ah, tá. Me senti um idiota agora. Todo mundo olhando assim. U de unha. O que eu tenho que fazer para uma criança? Eu tenho que dar elementos onde ela possa perceber. Antigo Testamento é coisa de criança. Onde a gente precisa de elementos para entender realidades. Não sou eu que digo isso, é o apóstolo Paulo que diz em Gálatas capítulo 4, que enquanto ele estava na antiga aliança, a gente era como meninos, crianças, mas agora estamos em maturidade, estamos amadurecidos. Sou eu, é Paulo. Eu nem sei porque que eu entrei nisso, que esse não é meu assunto. Mas vamos lá.
Então, a arca era um símbolo da presença. Sobre a arca havia uma tampa chamada propiciatório. Esse propiciatório tinha 2 querubins, 2 anjos, que prostrados estavam diante da parte superior desta tampa. E era a partir dali que Deus governava o seu povo, e aquilo era como um trono, onde os reis se assentavam. A arca era esse elemento central da devoção, da vida espiritual do povo israelita. Davi assume o seu reinado, e ele tem como uma prioridade no seu governo ir buscar a arca que estava há quase 20 anos esquecida na casa de um homem chamado Abinadab e trazê-la de volta para Jerusalém, fazer dela sua capital e colocá-la no centro de uma tenda, onde haveriam adoradores por 24 horas adorando e celebrando a Deus, dizendo: Deus é o centro da nossa devoção e que abençoa toda a nossa nação. O que ele está dando para nós é um desenho. Quem está comigo? Quem está comigo? E se a gente trouxer a adoração e a devoção a Deus para o centro da nossa vida, esse governo da nossa vida vai estar sobre a mão de Deus. Só aqui já era uma bela mensagem para você ser abençoado. Mas não é disso que eu quero falar. Ele vai buscar, e quando ele vem, ele arma uma tremenda festa. Ele arma uma tremenda festa. E ele manda os seus 30.000 soldados de elite se vestirem com suas fardas. Ele chama os músicos, ele prepara uma festa, e eles começam a fazer uma jornada cantando e dançando e celebrando. Mas nessa empolgação, eles não observam detalhes. Segura na mão de alguém e diga: cuidado com os detalhes. Deus não é contra a alegria, Deus não é contra a festa, Deus não é contra a música, mas Deus é um Deus de detalhes. Eu ia falar um negócio que podia até soar mal: Deus é enjoado. Porque ou é do jeito dele ou não é de jeito. Mas a lógica, eu não vou dizer que Deus é enjoado, vou dizer Deus é soberano. Combina mais comigo. Soberano. E o que significa? Ou é do jeito dele ou não é de jeito. Eu estou indo bem calminho, que é para vocês entenderem o contexto, amém? Eles começam uma festa, levando a arca, 30.000, diga comigo, impressionante. Era impressionante. Davi vestido de rei, 30.000 soldados fardados, uma festa, um cortejo, um séquito real, um desfile maior que o 7 de setembro, um desfile real, exército, sacerdotes, todo mundo paramentado, uma grande festa, cantando e dançando, festejando, até que um boi tropeça. Quanto que alguém fala? Um boi tropeça. O boi tropeçou, a arca começou a cair, um homem chamado Uzá estende a mão, e a Bíblia diz que ali se revela um ato de irreverência. Um ato de irreverência não é usado nos púlpitos das igrejas há 20 anos. Porque se o pastor falar irreverência, ele é um quadrado antigo religioso. Mas como minhas barbas brancas já estão me fazendo um clássico. Não, velho, é um clássico. Deixa eu te dizer, Deus não tolera irreverência. As coisas de Deus são dignas de reverência.
As coisas de Deus são dignas de respeito. As coisas de Deus são dignas de temor. As coisas de Deus precisam fazer tremer a nossa perna, abalar a nossa alma. Eu não estou falando de medo, eu estou falando de reverência, de santo temor. Eu estou falando de um respeito por aquilo que Deus disse, por aquilo que Deus quer e por aquilo que Deus espera. É nisso que a gente se guarda na santidade, é nisso que a gente se protege no temor de Deus, e é isso que preserva a minha vida e a sua vida. Portanto, meus amados, ainda que reverência seja uma palavra que esteja fora de moda, eu quero gritar: nós vamos combater a irreverência e vamos aprovar a reverência. Nós vamos ser contra. Eu vim pregar para uma igreja que está buscando viver num outro nível de santidade de vida cristã. Levante a tua mão e eu quero declarar: Deus hoje nos traz aqui para ensinar sobre reverência, temor e uma vida alinhada com a vontade de Deus. E se você crê e concorda com essa mensagem, diga amém. E se você não concorda, eu queria te dizer um negócio, mas não vou dizer. Mas em João capítulo 6, Jesus disse para um pessoal que falou: esse discurso é muito pesado. Jesus disse: vocês estão fazendo o que aqui? Mas não sou eu que disse, eu não vou dizer isso. Olhe para mim. Quem entendeu o contexto? Estão fazendo a coisa certa, mas no meio da coisa certa tem coisa. Estão fazendo a coisa certa, mas estão fazendo do jeito. Para ou continua? Eles que mandaram. Você que está bravo comigo. É uma igreja democrática, tá vendo? Como começa o texto que a gente leu? Diga comigo: festa. Como começa? E como termina? Morte e choro. Como começa? Música, alegria, celebração. Como termina? Choro, medo, desânimo, desistência. Eu vi uma frase esses dias. Era uma frase sobre pessoal que cuida de, faz exercício, fitness, fisiculturismo, cuidar dos exercícios. Pessoa que cuida de academia. Eu não estou indo, mas já estou lendo as frases. Já é um... Não estou indo, mas estou lendo as frases. Já é uma... mindset. Ó. Essa de mentalidade. Eu estou indo para o jiu-jitsu. Porque vocês já viram aí que eu não estou batendo, mas eu estou cansando quem bate. Do dia botaram lá 3 para seguir. Mais forte que eu, mais novo que eu, mais experiente que eu. Falei: vantagem eu levo, sou eu o bispo. É só essa vantagem que você tem. Aí eu só pego o menino 20 anos mais novo, 20 quilos mais forte. É duro, irmão. Mas não é disso que a gente está falando. O que eu estava falando mesmo? Eu vi uma frase. E a frase dizia assim, uma vez não faz sentido. Ela falava o seguinte, o caminho que leva para o céu parece um inferno. E o caminho que leva para o inferno parece o... Essa frase queria ir, ela é ilustrada da seguinte forma. A pessoa diz assim, o caminho que vai para o céu parece o inferno. A pessoa sofrendo, malhando, sofrendo, dizendo não para as coisas, fazendo a dieta dela, fazendo exercício, suando, se matando, acordando cedo. Parecia mas que no final deu para ela saúde e força, ela foi para o... Mas a pessoa mostrava outra, que comia de tudo que queria, fazia a vida do jeito que queria, estava desfrutando, parecia mas no final levou para o... Quem pegou a ideia? Eu eduquei meus filhos da seguinte forma. Eu já disse isso outras vezes, mas uma coisa que eu sempre peguei no pé com eles todos. Tudo que você entra fácil, vai ser difícil de você sair. Para o Luiz, menino, fazendo meu papel de pai e influenciando a mente dele, eu dizia o seguinte... Desde cedo, meu filho, a coisa mais difícil é você se livrar de uma mulher fácil. Se tem uma coisa que vai ser difícil na sua vida, é você se meter com uma mulher fácil. Você não se livra de mulher fácil.
Porque mulher fácil no fim é difícil. Mas se você encontrar uma moça que seja difícil, no fim, a vida vai ser fácil. A moça ali foi difícil, gente. Foi jejum, oração, campanha, profecia, vigília, monte. Foi difícil. Mas hoje a vida é fácil, tinha. Mas é muito difícil se livrar de uma mulher fácil. O que eu estou querendo dizer com isso? Que às vezes a coisa começa com prazer, mas termina com desgosto. Às vezes a gente quer o bom agora, mas o preço é caro depois. Alguém comigo? Para ou continua? Vem comigo. Eles começam com uma grande celebração, mas terminam com uma grande frustração. Fazendo a coisa certa do jeito errado. Muitos de nós nos iludimos com os nossos desejos e prazeres. E queremos prazer imediato, alegria imediata. Queremos o caminho do céu e terminamos no inferno. Mas Deus nos tem convidado a fazer um caminho de sacrifício para terminar bem. A gente está querendo fugir, e deixa eu te dizer, às vezes a gente está antecipando prazeres e eles vão nos destruir. É um casal de noivo, namorado, que se deita antes do casamento. Tem prazer, estão fazendo a coisa mais certa do mundo, só que do jeito, sem a bênção de Deus. É um homem de negócio que está se metendo em coisas que vão dar para ele um bom retorno, mas que no final vão cobrar a sua alma. É a gente querendo fazer o caminho da vida, começando muitas vezes na festa, mas terminando no choro. É você, meu jovem, que está iludido com algumas amizades que parece ser tão boa e tão alegre, e você está tão feliz depois que você começou a sair com essa turma, e você está tão felizão, e é festa, e é final de semana que você está tendo, e aí você vai ver que no final isso vai terminar mal. Porque o que Davi fez foi começar algo com festa que terminou chorando. Porque na vida, a gente precisa entender que existe um caminho de sacrifício que precisa ser feito. Eu não sou legalista, você sabe disso. Eu acredito que a gente pode levar a vida de maneira mais leve, e eu levo a minha vida sim. Mas o que eu tenho vindo para te dizer é que existem certas etapas da nossa vida em que a gente chora primeiro para rir depois. Porque se a gente antecipar o riso, a gente acaba terminando chorando. Eu ainda era bem pequeno, eu vi uma ilustração sobre dois homens que carregavam uma cruz. Pode me ajudar, David, a gente carregar a cruz aqui? A gente é a igreja da cruz, né? A cruz mais bonita do Brasil. Onde eu chego no Brasil, eu falo, que cruz é aquela? Que cruz é aquela? Que cruz é aquela? Coisa de... Nem Oscar Niemeyer teve uma ideia dessa. Que Oscar Niemeyer tinha ideias, mas eu tenho revelações. E essa ilustração que eu aprendi, eu devia ter uns 10 anos de idade. Isso aí foi em 2007. Sorri de mim, rapaz. Dois homens precisavam levar sua cruz. Vão levar a cruz? Levar a cruz. Levar a cruz não é uma coisa simples para a vida. É um projeto. A gente precisa se fortalecer. Nem sempre a gente está pronto. Pesa nos ombros, cansa. O ritmo não é o mesmo.
E esses dois homens carregando a cruz, um achou um serrote. O que ele achou? E ele falou assim, poxa, um serrote. Eu vou cortar um pedacinho da minha cruz. Ninguém vai notar e aí eu sigo mais leve. Cortou. E aí, vai querer? Quer não? Cara, tá pesado isso aí. Ok, tudo bem. Vamos lá. Só que quando você está aqui e a minha está mais leve, o que faz o outro ficar um pouco pra... E parece que eu estou levando vantagem, sim ou não? Mas ele está pagando um preço que eu não? Mas chega um pouco, meu ombro começa a doer, a cruz começa a machucar. Eu pego o serrote e falo assim, Everardo, vou tirar mais um pedacinho da cruz. Eu vou lá. Vem comigo. E aí você começa, a distância começa a aparecer. E aí, mas poxa, já caminhei quase todo o caminho. Finalzinho, eu me esforcei, afinal de contas eu mereço, não é verdade? O que eu vou lá, pego o meu serrote e corto mais um pedacinho. Nisso meu amigo foi ficando para trás. E aí eu vou parando, e eu vou cortando, e a minha cruz vai encolhendo, e ela vai ficando mais leve. Só que nessa ilustração, o homem chegava a um abismo, onde era necessário uma ponte. E adivinha o tamanho dessa ponte? Era exatamente o tamanho da... E agora, na hora de atravessar? Eu não tenho cruz, eu não tenho meio, mas o meu amigo que chegou depois, atravessa, chega do outro lado. Sabe por quê? Porque parecia muito legal o que eu estava fazendo. Obrigado, David. Porque parecia muito legal o que eu estava fazendo. Parecia muito melhor para mim. Eu estava na frente, a minha vida parecia melhor. Eu estava até fazendo selfie no Instagram. Eu estava até fazendo um storyzinho dizendo assim, levando a cruz aqui, mas numa boa. Mas o que aconteceu no final? O exercício que eu precisava, o recurso que eu precisava não estava mais em mim. Porque eu fui largando ele pelo meio do caminho. Deixa eu te dizer, a tua vida devocional e a tua vida com Deus, ela vai acrescentando elementos que vão te fazer atravessar abismos no teu futuro. Portanto, aquilo que te faz chorar hoje vai ser um instrumento de alegria para o teu amanhã, porque o choro pode durar uma noite, mas a tua alegria virá pela manhã. Enfrente a noite escura, atravesse o seu vale. De repente, a arca pareceu um peso para Davi. Mas veja o que diz o verso seguinte da nossa leitura. Muda para mim na tela e põe. Consegue? A arca do Senhor ficou na casa dele 3 meses. E o que aconteceu? E o Senhor abençoou ele e toda a sua família. A arca, que era um peso para Davi, foi uma bênção para Obed-edom. A arca, que era uma tristeza para Davi, agora é alegria para a casa de Obed-edom. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que Davi fez a coisa certa do jeito errado e no meio do caminho a festa acabou. Porque é isso que acontece, está tudo bem, nós estamos na festa, está tudo dando certo e a gente não percebe que às vezes tem uma pedra no caminho. E é na hora da pedra no caminho que a gente desejaria ter feito as coisas do jeito certo. É na hora em que o vento sopra contrário que o nosso coração ia desejar ter feito as coisas do jeito que Deus queria. Capítulo de número 15 do livro de 1 Crônicas.
É o mesmo relato sob outra perspectiva. Mesmo relato, outra perspectiva. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 15, verso de número 2. Olha o que Davi descobre. Então Davi disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu, para ficarem sempre a seu serviço. O que Davi descobriu? Que as coisas de Deus são feitas do jeito de Deus. Que as coisas de Deus são feitas com escolhidos de Deus. Que Deus tem seus planos, Deus tem seus métodos, Deus tem seus meios. Davi está dizendo: ei, vocês tentaram inovar em algo que não podia. Porque deixa eu te dizer, método pode mudar, mas princípio tem que permanecer. Pode mudar o microfone, pode mudar o telão, pode mudar a parede, pode mudar a cadeira, mas o princípio precisa permanecer. Pode vir tecnologia, pode chegar o tablet, pode vir aqui, pode ter a luz, pode ter o som, mas o princípio tem que permanecer. Pode ser computador, pode ser com celular, você pode conversar por telefone, por internet, mas você precisa manter o princípio. A vida pode ter mudado, as roupas podem ter mudado, mas você precisa manter a receita que Deus mandou. Eu estou dizendo que não é para você se fechar para um mundo que evolui e progride, mas eu estou te dizendo que existem algumas coisas que eram, são e sempre serão. Que coisas são essas? São as eternas, são as divinas, porque Deus era, é e sempre será. Portanto, a relação com Ele era, é e sempre será. Ele não mudou, nele não há mudança, nele não há sombra de variação. O Deus dos antepassados é o Deus de hoje. O Deus de Sadraque, Medaque e Abidenego é o Deus de hoje. O Deus de Abraão é o Deus de hoje. Ele não mudou. Aquele que escreveu a Malaquias disse: eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, não mudo. Trocamos os bancos pelas cadeiras almofadadas. Trocamos os inários pelas letras projetadas no telão. Quantos estão comigo? Quantos entendem isso? Trocamos a gravata por uma camiseta. Mas Deus está dizendo: eu não estou olhando as coisas exteriores, eu estou olhando as coisas interiores. Eu estou dizendo que algumas coisas têm começado com festa e alegria, e elas são enganos e ilusão. Aquilo que te fornece prazer não poderá sustentar a sua vida em algum momento de dificuldade, mas aquilo que te exige mais te garantirá alegria e prazer no final. Alguém pode dar glória a Deus aqui neste lugar? Eu quero que você olhe comigo o texto. Eu estou quase terminando. Eu quero que você olhe comigo o texto e veja o que acontece no verso de número 13. Não, vamos ao 12, vamos ao 12. 12 fica melhor, vamos lá. Olha, e lhes disse: vocês são chefes das famílias. Vocês e seus companheiros levitas deverão o quê? Qual é a palavra que está aí? Consagrar. Santificar, dedicar-se às coisas espirituais. Às vezes a gente está cuidando da estética. Noivos que estão para casar, investem tanto no buffet, na decoração, na fotografia, no vídeo. E eu lhe pergunto: você parou para pensar nas músicas? Você parou para pensar em oração? Porque estamos cuidando da estética da festa, mas estamos esquecendo do caminho da devoção. Você que tem uma empresa,
que tem se ocupado com a fachada, tem se preocupado com a estrutura, e eu quero que ela seja bonita, abençoada. Contrate o melhor arquiteto que você puder, faça tudo com excelência, mas não se esqueça que as coisas aparentes, a traça, a ferrugem vão consumir, mas são as coisas eternas que vão permanecer com você ao longo do tempo. Será que tem alguém me entendendo aqui? Onde a gente vai chegar? O que ele disse, falou assim: nós fizemos uma festa e esquecemos que é um caminho de consagração. Verso 13: pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, nosso Deus, causou o quê? Destruição entre nós. Nós não tínhamos consultado sobre como proceder. Nós fizemos como queríamos, nós fizemos como desejávamos, nós não consultamos a Deus. Mas olha comigo o verso 14, por favor. Vamos entender para onde a Bíblia está levando a gente nesse momento. Então, sacerdotes, 14, está isso? Então, sacerdotes e os levitas fizeram o quê? Se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. Verso de número 15, por favor. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros. Sobre os ombros. Agora leia o final comigo. Conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Diga comigo, um alinhamento com a palavra de Deus é necessário. De novo, todo mundo e bem forte. Um alinhamento com a palavra de Deus é necessário. Porque é por estarmos desalinhados com a vontade dele que começamos rindo, mas terminamos chorando. É por estarmos desalinhados com a vontade dele que a gente faz planos aqui que morrem ali. Mas é alinhando de novo com a vontade dele que a gente pega o plano frustrado e transforma numa celebração verdadeira. É alinhando com a palavra dele que a gente pega o fracasso para virar sucesso. Por favor. É alinhando com a palavra dele que a gente pega o que está caído e levanta. É alinhando com a palavra dele que a gente recupera o que foi perdido. É alinhando com a palavra dele que a gente traz de volta a bênção dele para a nossa vida. Volta comigo para 2 Samuel capítulo 6. O que a gente tem agora é um Davi chorando, quebrantado. Como eu disse, o Antigo Testamento, ele é lúdico, mostrando para nós coisas práticas, para entendermos ideias elevadas. Ele é didático como para crianças, para que a gente possa perceber coisas mais nobres. Agora a gente tem, olha só, onde a gente parou aqui. Capítulo 6 de 2 Samuel. Lá no verso de número 11 e 12, as notícias começam a chegar. A mesma arca. A mesma arca que foi maldição para um, agora é bênção para o outro. A mesma arca. A mesma Bíblia, a mesma oração, o mesmo culto, que para um pode ser uma bênção para outro. Por quê? Porque alguns acolhem com reverência, com temor, com santidade, com compromisso. Outros, Davi ouviu, ele foi se informar. É assim que Deus gosta, é assim que Deus faz. É com essas pessoas que Deus quer fazer.
É desse jeito que Deus quer fazer. E então, meus amados, a Bíblia diz que Davi agora chamou os sacerdotes e os levitas. Ele disse: não vai ser uma parada militar, vai ser uma caminhada de oração. Não vai ser uma estrutura impressionante. Eu vou estar vestido de traje simples. E a cada 6 passos, a Bíblia diz que eles faziam um sacrifício, para lembrar que Deus é Deus, para lembrar que Deus é bom. Porque a gente começa a festa para Deus e no caminho esquece de Deus. Eu já fui em muita empresa orar: pastor, vem aqui, estamos inaugurando o nosso negócio e queremos consagrá-lo para Deus. Mas o que a gente tem é uma oração no primeiro dia e depois Deus é esquecido no longo do caminho. Eu celebrei, eu não sei, incontáveis casamentos, onde as pessoas preparam a maior festa, mas elas começam ali. Eu já preguei palavras e fiz orações, que parece que nas festas Deus já havia sido esquecido. O que eles fazem? Alguém comigo? Verso de número 13. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles paravam, sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi vestiu o colete sacerdotal de linho e foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Deus não apagou a música nem apagou a dança. Portanto, que você, durante todo o caminho, pare e lembra de mim, 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 pare e lembra de mim. Pare e lembra de mim. Vai vender, vai comprar, vai tocar o teu negócio, mas todo dia quando abrir a porta, lembra de mim. Todo dia quando fechar a porta, lembra de mim. Ganhou tua casa, comprou teu apartamento, chamou o pastor para ungir, para orar, para declarar. Agora todo dia, quando levantar, lembra de mim. Quando deitar, lembra de mim. Tem um emprego novo, veio para a igreja, orou, pediu oração, fez entrevista, clamou, foi em jejum, consagrou diante de Deus, conseguiu a vaga, bateu o cartão no primeiro dia, mas agora não lembra mais, não dizima mais, não oferta mais, não glorifica mais a Deus, não dá mais testemunho, não leva a Bíblia, não tem uma Bíblia na gaveta da escrivaninha, e Deus está te dizendo: ei, eu preciso ser lembrado no longo do caminho. E eles começam com uma festa e terminam chorando. Mas quando ele começa chorando, ele termina celebrando. Largo, eu não tenho mais tempo. Que triste. E espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Estreito e apertado é o caminho que conduz à salvação. Portanto, se alguém quer ser meu discípulo, levante-se, tome a sua cruz e me siga. Porque quem quiser achar a sua vida vai perdê-la, mas quem perdê-la por amor de mim vai encontrar. Fique de pé. É no caminho da cruz que o meu eu e a minha vontade são sacrificados. É o casal de namorado que, contendo os seus desejos, esperam o dia. É duro, mas termina em alegria. É a pessoa que decide abrir sua semana na casa do Senhor,
É gente que honra a Deus nos primeiros passos do seu dia, que sacrifica, se pudesse, e é até ridículo isso, mas que sacrifica 5 minutos de internet no começo do dia, em que você fica rolando ali esperando para levantar, em que você poderia ter lido um salmo e feito uma oração. Quando a gente antecipa prazeres, a gente termina em tristeza e dores. Mas quando a gente sacrifica a própria carne, a própria alma, a gente termina em festa e em celebração. O que eu estou dizendo para você, Romanos 12:1, apresentei os vossos corpos como sacrifício agradável e aprazível a Deus. É quando eu renuncio às minhas próprias vontades, é quando eu renuncio às outras mulheres, é quando eu renuncio às propostas indecentes. Sim, é quando eu disciplino a minha alimentação e rejeito o que não me faz bem. É quando eu digo não para o cigarro e para a bebida. É quando eu paro de observar as imagens pornográficas na madrugada, no silêncio das madrugadas. É quando a minha carne deseja e quer, e a Bíblia diz então que eu me sacrifico, eu retenho a minha carne. O apóstolo Paulo falava que ele chegava a esmurrar a sua carne. Mas é aquilo que eu abro mão agora. Porque aquele pouco de prazer, aquele pedaço de prazer que me dá uma alegria, uma sensação de satisfação, vai levar minha vida para um lugar de choro e de tristeza. Mas é dizer não hoje para as paixões da carne, é dizer não hoje para a cobiça dos olhos, é dizer não hoje para aquilo que me inflama, que vai fazer com que ali na frente eu cante, eu me alegre. Porque o texto diz: apresentai os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E então, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mude a sua mente, mude sua maneira de viver, para que você possa então descobrir, experimentar, desfrutar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Comece com o quebrantamento, comece com a reverência a que Deus merece. Comece lidando com as coisas santas como verdadeiramente santas. Tratando Deus, sua palavra, a oração, o culto com santidade. Sabe o que vai acontecer? Deus, nos vendo colocar as varas da arca, a cruz sobre os ombros, nos vendo de vestes de linho branco, vai dizer: começou com choro e quebrantamento, mas vai terminar com alegria e com celebração. Ei, levante a sua mão e diga: Deus, faz uma obra na minha vida. Espírito Santo, convence-me hoje na tua presença e diante do Senhor. Levante a sua mão hoje e diga: Deus, eu quero uma experiência de santidade. Eu quero, Senhor, na tua presença, desfrutar de tua graça. Ó Espírito Santo, age nesta casa hoje. Tira de nós os pecados e a irreverência. Coloca em nós de novo o temor e o respeito pelo que é santo. Santo, santo, santo. Eu não quero que você se afaste da intimidade, mas eu quero que você entenda que as coisas de Deus são coisas elevadas e puras, que não podem ser tratadas
de qualquer maneira. Santo, santo é o nome do Senhor. Fale com Deus aí onde você está.